Queridos irmãos, é tão bom um momento como esse. Eu não sei, passa no coração dos irmãos em sua mente, quando você lembra de uma oportunidade preciosa como essa. Porque esse momento é o momento daqueles que foram comprados, redimidos, daqueles que são deles. Então esse momento é daqueles que pertencem ao Senhor. E vamos para o Evangelho maravilhoso. Logo depois do versículo bastante conhecido, capítulo 3, eu sei que você não conhece de cor, mas eu queria pegar um verso logo à frente, o 17, e ele nos diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Em 1938, acho que ninguém é nascido aqui não, né? Em novembro de 1938, um episódio muito sério na Alemanha, em que a multidão furiosa, enlouquecida, saiu saqueando, destruindo, matando os judeus naquela ocasião. Morreram pessoas inocentes e assim por diante. E uma sinagoga bonita que tinha lá, eles tacaram fogo, queimaram tudo e só ficou as paredes, colunas. Tudo foi queimado. Alguns anos depois, aquela cidade foi bombardeada e os bairros inteiros pegando fogo. E as pessoas correm para um lado para o outro e muitos foram achar abrigo nessa sinagoga, que só tinha ruínas. E lá se protegeram do fogo. Por que digo isso, irmãos? Se você está em Cristo, isso nos faz lembrar o que temos lido bastante a carta de Pedro, quando lá no capítulo 3 ele nos adverte com respeito à volta do Senhor. Quando chega no verso 7, ele estava nesse verso hoje, ele diz lá: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens antigos. Querido irmão, irmãos, assim como muitos refugiados naquela sinagoga por causa do fogo, há um grande refúgio para nós, seguro, garantido. E você e eu que estamos nesse abrigo e que lembramos nesse momento que ele foi à cruz e nos levou e morremos por ele naquela cruz, e ele foi julgado e satisfez toda a justiça de Deus. Nenhuma, diz Paulo, condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, é momento de quê? Esse agora. Meu irmão, eu não quero nem saber se a sua semana foi boa ou não, se ela foi alegre ou não. Há uma esperança que não pode ser tirada. Amém. É com alegria que nós devemos participar desse momento. É com regozijo. Eu fui salvo pela graça. Que graça maravilhosa que alcançou-nos a cada um de nós. Ele quis nos salvar. E lá naquela cruz ele sofreu toda a condenação, que era minha e sua. E ele foi julgado. E agora você está em Cristo e eu estou em Cristo. Não há condenação. Não tem nada mais para queimar. Você entende isso, irmão? Muitos de nós temos falado da graça, e eu sou um. Eu preciso entender essa graça mais e mais. Eu ouvi algo que me chamou muita atenção, que eu achei interessante, quero contar aqui para os irmãos antes de tomar o pão e o cálice. O servo de Deus aqui chegou lá no céu e já foi entrando. O anjo disse: opa, pera lá, não vai entrando assim não. Ele disse: mas por quê? Ele falou: não, para entrar aqui você tem que fazer pelo menos 100 pontos. Ele falou: mas como é isso? Ele falou: como é que você viveu lá na terra? Ah, eu fui um bom cristão. Ah, 1 ponto. Aí eu fui um bom pai de família, 2 pontos. Aí eu orei bastante, 3 pontos.
Eu visitei alguns irmãos, 4 pontos. Eu jejuei, eu orei, 5 pontos. Só pela graça, 100 pontos, pode entrar. Irmãos, é só pela graça. Sim, nós devemos estar observando aqui, mas é a graça maravilhosa que foi aquela cruz e salvou você e a mim. Irmãos, nós temos motivo de festejar. Essa é uma ceia. E depois de ceia, fala de descanso. Irmão, não tem trabalho não, é descanso. Ele fez tudo por nós. Com alegria, meus irmãos, com alegria, com gratidão no nosso coração, tomamos do pão e do cálice. Se há alguma falha do nosso lado, Ele é fiel e justo e nos perdoa todos os nossos pecados. Por isso, com alegria, eu incentivo os irmãos a tomar do pão e do cálice. Enquanto estamos tomando o pão e do cálice, se você tem uma frase de gratidão, Senhor, não feche sua boca, não. É momento de agradecer. Se você recebe um presente, você fecha a cara e fica... Que presente nós recebemos, irmãos? Incomparável. É eterno. Então, enquanto tem esse momento, irmão, abra sua boca, diante do Senhor. Você não está falando é para mim, não é para Ele. Ele merece. Ele é digno. Vamos com alegria, irmão, participar desse momento. Senhor, nós te damos graças. Alegria no nosso coração por uma tão grande salvação. Por teu amor por cada um de nós. Aleluia, Senhor. E com gratidão, Senhor, nós lembramos do Senhor nessa noite. Lembrando que o Senhor veio esse mundo por nossa causa. Que o Senhor se deu completamente por nossa causa. Que o Senhor morreu uma morte terrível que era nossa. Porque nos ama de uma maneira assombrosa. Mas glória a Deus, como já fomos lembrados, o Senhor ressuscitou e vive. Amém. E nós temos plena certeza de que como Deus ressuscitou a Cristo, nós também. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, por tua imensa graça, por teu grande amor, para lembrarmos do Senhor, do teu grande amor por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. As nossas palavras são tão pequenas, diante de um momento, da ocasião tão bela como essa. Te bendizemos de todo o nosso coração e nos alegramos em Ti, porque o Senhor nos tem amado. Louvamos o Teu nome e de todo o coração nós te bendizemos, porque verdadeiramente o Senhor é bom e cheio de misericórdia. Oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Acho que não precisamos de muito esforço para perceber como o Senhor nos conduziu ao longo dessa reunião. O irmão Wilson começou fazendo a menção a esse capítulo logo no início, e pouco tempo depois partimos o pão, lembramos do Senhor, anunciamos a sua morte até que Ele venha, é assim que nos diz a palavra. E o último cântico que nós cantamos foi: Jesus em breve voltará. Então não há como fugirmos muito desse tema, que aliás já tem estado em nosso coração há algum tempo: a volta do Senhor. E não apenas isso, né? Mas quando a gente pensa na volta do Senhor, não é difícil de deixar a nossa imaginação ir longe e ficarmos preocupados com detalhes importantes, mas às vezes são detalhes, e acabamos talvez perdendo alguns dos aspectos importantes que me parece Pedro tenta resgatar nesse terceiro capítulo da sua segunda epístola. A impressão que eu tenho é o seguinte: o Pedro quer encorajar os irmãos fortemente. Ele quer encorajá-los a prosseguir, a se manterem firmes. O versículo 14 diz: empenhai-vos. Empenho significa esforço, né? Diligência. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E para fazer esse encorajamento ganhar força, ele faz menção à volta do Senhor. E não apenas à volta do Senhor, mas faz menção ao dia do Senhor,
né, no qual as coisas que se veem serão desfeitas, né? E eu creio que há alguns aspectos importantes que precisamos começar a considerar juntos. Certamente nós não faremos isso tudo hoje, mas eu quero sugerir que os irmãos comecem a considerar alguns temas que começam a surgir nesse capítulo 3. Só a título de pano de fundo, por algum tempo já temos considerado o versículo 18, principalmente no que diz respeito à graça, mas o versículo 18 também faz referência ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda, né? Precisamos da graça, precisamos do conhecimento. E certamente esse conhecimento não é conhecimento intelectual, conhecer fatos a respeito de, não é isso. É conhecer o Senhor, a pessoa dele, né? Muito bem. Eu sei que Mário tem encargo de trazer essas questões referentes ao conhecimento do Senhor para nós, então vou deixar isso reservado para ele, né? Então não vamos entrar nisso. Certamente o Senhor nos dará oportunidades para considerarmos isso juntos. O que eu gostaria de rapidamente passar para os irmãos é algo que tem estado em meu coração. Quero usar esse capítulo 3, talvez muito mais para despertar os irmãos a considerarem alguns temas e ouvir dos irmãos também sobre esses temas em reuniões futuras. Então, o capítulo 3 serve quase que só como uma motivação, tá? Vou voltar só um pouquinho no capítulo 1, só para a gente pegar o espírito de Pedro ao escrever essa epístola. Capítulo 1, versículo 12. Ele escreveu assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, aqui já temos um pouco do pano de fundo. Pedro tinha grande cuidado com aqueles irmãos, e o Senhor já tinha falado com Pedro que os dias dele sobre essa terra estavam chegando ao fim, né? E uma das coisas que Pedro se empenhou por fazer é deixar esses irmãos alertados, lembrados, né, das coisas que dizem respeito à segunda epístola. Ele queria deixar isso com os irmãos, para que quando ele partisse, os irmãos assim mesmo tivessem lembrança de questões que eram chave para a vida cristã. E entre essas coisas, então temos o capítulo 3, e não apenas o capítulo 3, o capítulo 2, que nós não vamos ler, mas os irmãos lembram que o capítulo 2 é uma grande exortação. Ele disse: olha, nos últimos dias vem coisa com essa cara. E ele faz um longo discurso de coisas que aconteceriam nos últimos dias, para que aqueles irmãos, quando acontecessem aquelas coisas, se lembrassem e soubessem como interpretar, soubessem como entender, como agir, como reagir, estarem atentos, né? Essencialmente é isso. E, em poucas palavras, o capítulo 2 fala daquilo que é falso, né? Os falsos profetas. E Pedro encoraja aqueles irmãos dizendo: olha, esse pessoal que vem aí, eles têm essas características. Cuidado, atenção, né? Muito bem. E ele começa o capítulo 3, mas esse pano de fundo nós precisamos ter. É o cuidado que Pedro tem manifestado com aqueles irmãos espalhados ali na Galácia, Ponto, né? Ásia, Bitínia, etc. Então, vamos passar em alguns pontos do capítulo 3. Ele diz: esta é agora, amados, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é uma questão da mente daqueles irmãos, mas não é a mente natural, é a mente esclarecida.
se passarmos com cuidado por essas duas epístolas, isso já foi dito tantas vezes aqui, né? Vemos que Pedro insiste com aqueles irmãos com respeito a uma postura mental, cingidos o vosso entendimento, né? E aqui ele fala de despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. É uma questão mental. Às vezes eu tenho a impressão que nós como que eu vou dizer isso? Nós caímos no extremo evitando um outro extremo, né? Alguns dois extremos são ruins, né? Então, um extremo qual que é? Um extremo é tentar abordar as questões espirituais de forma meramente intelectual. Então, é tudo num passe de conceitos. E sabemos que não é isso, né? Sabemos que a vida cristã é uma vida de experiência, de experimentar, de conhecer o Senhor em experiência, não conceitos a respeito do Senhor. Então, como consequência disso, a impressão que eu tenho é que às vezes tudo que é mental, né, a gente deixa de um lado, né, e fica procurando apenas o que a gente acha que é espiritual e acaba se confundindo com sentimentos que no fundo, às vezes tem muito pouco de espiritual, né? São sentimentos que nascem numa alma descompensada, desgovernada e que ainda está em processo de salvação. Mas nós não podemos esquecer em absoluto, irmãos, que a salvação do Senhor é uma salvação plena, espírito, alma e corpo. Ele começa assim o capítulo 1, né, da primeira epístola. E não podemos esquecer que na nossa alma está a nossa mente, né? O nosso centro de pensamentos, de desejos, de entendimento, de vontade está ali, ó. Aquilo é a alma. Então, é como se Pedro aqui estivesse apelando àquele aspecto da alma, né, que diz respeito àquela atitude, àquela vontade, àquela decisão, né, de seguir o Senhor, de prosseguir no Senhor e de ser firme e ser fiel, né? Então não vamos descartar essas questões como sendo, não, eu tenho que sentir. Tem coisas que a gente sente, tem coisas que a gente não sente, né? Se eu tivesse que sentir para ir trabalhar, garanto para os irmãos que eu ia trabalhar bem menos, né? certamente não de segunda a sexta, né? Mas, irmãos, tem coisas que a gente é uma decisão, tem que ser porque é, né? Só que quando caímos em questões espirituais, nós nos damos certos privilégios que a própria palavra de Deus não nos dá, né? Então precisamos de ter essa atitude, e é como se Pedro dissesse, olha, eu estou apelando para esse aspecto seu. E ele diz assim, para a vossa mente esclarecida. Esclarecida pela palavra de Deus, não é a mente natural, que sabemos que a nossa mente natural não é um instrumento para lidarmos com nenhuma questão que seja verdadeiramente espiritual. Versículo 2, para que vos recordeis como é importante a memória. Recordar, precisamos lembrar, né? E muitas vezes para lembrar nós precisamos memorizar, né? E eu creio que não é à toa que o Senhor instituiu a mesa dele para fazermos memória dele. Olha a importância da memória, de lembrar e trazermos essas questões lembradas à nossa mente frequentemente, né? Mas recordeis de quê? Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias... Então lá vem Pedro de novo, falando assim, olha, é nos últimos dias. É uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta, é uma palavra que se aplica aos últimos dias. E antes de pensarmos assim, não, mas... Então, se isso se aplica a nós, não se aplicava a eles? Não é bem isso, né? Porque Joel, na profecia dele, dá a entender que os últimos dias começaram com Pentecostes. Dali para frente é o que o Antigo Testamento chama dos últimos dias, né? Agora, com certeza, existem os últimos dos últimos dias, né? E na medida em que nós nos aproximamos desses últimos dias, essas palavras, essas profecias se tornam cada vez mais importantes, mais relevantes para nós.
Então ele diz que nesses últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O argumento era muito simples. Fala: olha, mudou nada. Um dia após o outro. O sol nasce, o sol se eleva, o dia esquenta, o sol começa a se pôr, o dia esfria, aí vem a noite e no dia seguinte tudo se repete. Esse é o argumento. Cadê a promessa da sua vinda? Não sei quantos irmãos tiveram essa impressão, mas lendo essas epístolas de Pedro, ele faz menção de Noé. Fez menção a Noé umas 2, 3 vezes, né? E é curioso que temos no Novo Testamento o seguinte argumento: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ora, o que caracterizava os dias de Noé? É isso aqui, ó. Nada acontecia, tal, não sei o que, nunca choveu, vai chover, vai levar todo mundo. Que história é essa? Mas a palavra diz que eles não aguardavam, a não ser Noé. E quando veio, os levou a todos. Então, é como se Pedro estivesse voltando a fazer referência a Noé, que isso aqui de forma velada. Não, o espírito dos dias de Noé, não especificamente a pessoa de Noé. E ele diz: olha, atenção, porque haverá um sentimento que provavelmente não seja só desses escarnecedores, mas mais geral, de que as coisas não mudaram. É um dia segue o outro dia, está tudo igual. E esse tipo de sentimento, de maneira muito sutil, nos faz esquecer de que o Senhor está para voltar. A segunda segue o domingo, a terça segue a segunda, e por aí vai. E quando chega no sábado, no dia seguinte, tem domingo de novo. E aí vai, não sei o que, um dia após o outro, um semestre após o outro, um Natal após o outro, uma reunião após a outra. Irmãos, não podemos permitir que essa sequência recorrente de eventos nos distraiam a ponto da gente perder o foco de que o Senhor está para voltar, né? E isso seria uma característica dos últimos tempos. Está tudo igual. Isso não acontece, não, né? Versículo 5: porque deliberadamente esquecem. Olha que expressão curiosa, né? A gente esquece não é porque faz questão de esquecer, porque a gente esquece, mas deliberadamente esquecem é praticamente dizer, eles ignoram, eles não querem. Até a tradução do Fernando, que é sempre diferente, né? Fernando, como é que fala aí? Eu estou pensando nisso agora, parece que eu interrompi para falar. Mas já que você não me interrompeu, eu te interrompi. No entanto, eles fingem não perceber. Pronto, é isso. Deliberadamente, você já falou assim: eu vou esquecer, vou esquecer da minha idade. E amanhã eu acordo e não lembro que idade que eu tenho. Não existe isso, gente, né? Agora, deliberadamente esquece significa assim: eles tomam uma decisão de ignorar. Não quero saber. Finge. É fingido mesmo, porque não tem jeito, né? Agora, olha como isso está em contraposição ao início do capítulo. Que Pedro fala assim: eu quero lembrar da vossa mente esclarecida. Não dá uma de esquecido, não. A parte do esquecimento é por conta desse pessoal, né? Agora, o que eles esquecem? Que de longo tempo houve céus, bem como terra. Então, de fato, céus e a terra estão aí há muito tempo, né? A qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então foi pela palavra de Deus que a terra foi feita, foi criada. É pela palavra de Deus que isso está sendo entesourado. Foi pela palavra de Deus que nos dias de Noé aquilo já passou por um juízo de água, mas pela mesma palavra de Deus. Isso está sendo entesourado para um juízo, dessa vez um juízo de fogo. Até porque Deus prometeu, né, que não julgaria a terra de novo pela água.
Então, se a palavra de Deus se susteve, foi fiel nas outras ocorrências, nas outras instâncias todas, certamente o será nesse último juízo. Muito bem, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, a contabilidade de tempo do Senhor é diferente da nossa. Ele tem o cronograma dele. Mas vocês não tenham dúvida, a agenda do Senhor está determinada, né? E ainda que Ele conte tempo de uma maneira talvez diferente da nossa, isso haverá de acontecer. Então é como se Ele dissesse: olha, não preocupa, nós podemos achar que está demorando, o Senhor acha que não, né? Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a razão provavelmente pela qual o Senhor ainda não tenha voltado, que Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, Ele tem um tempo, né, para as coisas, e o desejo dele é que todos conheçam, né, e todos estejam prontos. Claro que isso tudo tem seus limites colocados pelo próprio Senhor, né? Virá entretanto como ladrão. E essa é mais uma palavra que eu quero sugerir que os irmãos registrem. Então, ladrão. Virá como ladrão o dia do Senhor. Como é que vem o ladrão? Um ladrão não avisa, né? Um ladrão vem. E quando o ladrão vem, ele vem para levar, não lixo, né? Ele vem para levar aquilo que é precioso, aquilo que ele quer, né? Ele diz assim: é assim que vem o dia do Senhor, né? Ele vem sem pré-aviso. E o que acontecerá nesse dia do Senhor? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, em poucas palavras, disse: nesse dia do Senhor, tudo que está por aqui, as obras nas quais nós nos debatemos por tanto tempo, tantos anos, né, elas serão atingidas. Aquilo que nós construímos, seja de que natureza for, isso será tocado, será destruído, né? Faz parte dessa consumação do século. E aí o argumento simples, mas irrefutável: ó, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A gente vai lendo essas coisas e fala assim: Senhor, misericórdia, misericórdia, né? Vem fogo, né? Vem fogo e nós vamos ver as coisas que a gente, né, gasta tanto tempo e energia, aquilo se queimar, e vai queimar mesmo, né? Então, Pedro usa esse argumento, e é esse ponto, peço ao Senhor graça para tentar conseguir colocar isso de maneira feliz. Ele diz: olha, isso segue esse rumo, esse caminho. Então, como que vocês devem proceder? Isso tem que atingir, isso tem que mexer com vocês. Isso tem que afetar a maneira com que vocês procedem. Não pode ser, né? A gente não pode simplesmente entender esse texto e prosseguir de qualquer jeito, né? Já que é assim, visto que essas coisas serão destruídas, então vocês devem, olha só o versículo 12, né? Versículo 11: se vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Esse é o nosso dever. E nós precisamos aprender a vincular essas duas coisas. Normalmente, quando a gente pensa na volta do Senhor, vários sentimentos vêm ao nosso coração, os mais diversos. A pergunta é: e esse sentimento, essa ânsia
por andar de forma piedosa, santa. É isso que a volta do Senhor tem que provocar em nós, né? Muito bem. E aí, eu vou deliberadamente esquecer do versículo 13, porque eu vou voltar nele já, né? Aí nós falamos para o versículo 14, porque ele emenda muito claramente com esse argumento que acabamos de ver. Ele fala assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Agora, vemos que o argumento é um só. Ser achado em paz, nós precisamos ter paz com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. Eu gosto dessa expressão porque muitas vezes, quando a gente pensa na volta do Senhor, isso gera em nós uma certa agitação, uma certa inquietação, né? Do tipo assim, nossa, sei lá, a gente nem sabe exatamente o porquê, né? É como se nós não nos sentíssemos adequados ou preparados para estarmos diante do Senhor. Mas quando o Senhor diz assim: empenhai-vos para ser achados em paz. E se o Senhor diz: empenhai-vos para ser achados em paz, é porque tem que ser possível sermos achados em paz. E sermos achados em paz significa que quando nós ouvimos falar da volta do Senhor, estaremos em paz. Amém, Senhor? Volta, vem, Senhor, né? Não apenas em paz, mas sem mácula e irrepreensível. Sem mácula, sem mancha, né? Sem pecado. Isso diz alguma coisa a respeito de, né, na nossa condição interior. E irrepreensível, eu acho que tem a ver com a nossa conduta, né? Com a maneira com que a gente procede, com que a gente caminha, com que a gente anda. Então, esse é o alvo, né, que pela palavra de Deus a gente recebe. E aqui a palavra é: empenhai-vos para que essas coisas assim sejam. E se nós temos visto tanto da graça de Deus, é a hora de pedir graça ao Senhor, né? Vocês lembram daquele texto lá de Hebreus, quando fala assim, que nós devemos nos achegar ao trono da graça para receber misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Ou seja, é para ter socorro quando você precisa. Irmão, se você acha que você precisa de socorro, eu certamente preciso, né? Para ser achado em paz, para estar sem mácula e irrepreensível, então é a hora de ir ao Senhor, ao trono da graça, para: Senhor, misericórdia, né? Eu preciso achar essa graça, né? Eu preciso dela para ser achado dessa maneira, né? Muito bem. Agora, vou chegar no versículo 13. Observe que, do jeito que eu coloquei as coisas até aqui, claro, faz sentido, mas não está completo. Porque vamos dizer assim, é o lado negativo da história. Negativo no seguinte sentido: olha, já que tudo vai ser destruído, vamos ver como que a gente anda, né? Vamos ver como que a gente faz os nossos investimentos de tempo, de esforço, de envolvimento, né? O Senhor está chegando, né? Então, como é que nós devemos estar? E aí ele diz: olha, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Amém. Mas, versículo 13, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que esse versículo? Será que é apenas, gente, olha, não fica preocupado de que quando o Senhor voltar, Ele vai pôr fogo em tudo, nós vamos ter onde passar a eternidade. Não é isso não, né? Nós temos novos céus e nova terra. Isso aqui não é promessa de um lugar, apenas de um lugar onde estar,
como se precisássemos alguma coisa específica onde está. Mas se fosse só isso, nós não precisaríamos dessa última frase, nos quais habita a justiça. Então, o ponto que eu quero observar para os irmãos é que eu acho que o outro lado do argumento de Pedro é o seguinte: olha, isso que nós vivemos, isso que nós vemos, onde estamos, tudo vai passar pelo fogo. Mas o Senhor fará um outro lugar, novos céus e nova terra. Agora atenção, ali habita a justiça. Como que dizendo, ali, vou usar os 100 pontos do Wilson, da historinha do Wilson. Ali, quem chegar sem justiça, né, vai ser igual o cara que chega lá sem os 100 pontos. Ali habita a justiça. Como dizendo, olha, vocês precisam se preparar para esse lugar onde habita a justiça. E observe que esse 13, ele vem antes do 14. Então, quando ele começa assim, por esta razão, é claro que a gente pode conectar isso com quase tudo que vem antes. Mas talvez, irmãos, talvez, esse por esta razão esteja primeiramente aplicável a última frase, nos quais habita a justiça. Por essa razão, porque haverá um lugar onde a palavra de ordem será justiça. Por essa razão. Não porque as coisas vão pegar fogo, porque nós não vamos ver mais aquilo que a gente costuma ver. Não é por isso não que nós vamos ter que ser achados em paz, andar sem mácula e irrepreensíveis. Mas é porque talvez o argumento de Pedro seja esse: há um lugar onde habitará a justiça e nós teremos que habitar ali. E se nós chegarmos ali despreparados, como é que fica? Como é que nós vamos sentir saudade, né, do anterior? Assim como o povo de Israel, tendo saído do Egito, eles olharam para trás, começaram a sentir saudade de onde havia saído. Então, irmãos, essa é a pontinha do que tem estado em meu coração, para tentar nos encorajar e caminharmos um pouco nessa direção, conforme o Senhor nos conduzir semanas para frente. A volta do Senhor, por um lado, sim, tem aquela mensagem de juízo, versículo 7. As coisas têm sido entesouradas para o fogo. Mas, versículo 17 de João capítulo 3, o Senhor, né, aqueles que creram no Senhor não passarão por esse juízo. Poderemos até vê-lo, né? As nossas casas, vocês não tenham dúvida, vão passar por esse fogo todo. Casa, carro, roupa, tênis, tudo. Então, veja bem onde é que a gente joga o nosso recurso. Mas o ponto de Pedro, me parece que é o seguinte: ele está olhando além. Ele fala assim, olha, quando o Senhor voltar, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A justiça é muito mais do que a gente pensa em justiça, muito como talvez uma característica, né, quase que legal, né, judicial. Mas, irmãos, quantas vezes o Senhor é chamado o justo? Só para citar um exemplo que eu lembro aqui agora, quando lemos Isaías 53, fala assim: o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levou sobre si. Ele é o justo. Justiça é a vida do Senhor. A vida do Senhor é uma vida justa. Ele é o justo. Ou será que nós temos alguma ilusão de que existe justiça de fato fora do Senhor? Então, é um lugar, novos céus e nova terra, onde a palavra de ordem é a vida justa do Senhor. Então, irmãos, quando falamos do Senhor, e esse capítulo 3 é curioso, né? Porque Pedro, ao contrário de Paulo,
Paulo, quando fala da volta do Senhor, ele fala de profecias, ele dá dicas, ele fala de arrebatamento, ele fala de tantas coisas, e a gente já começa a pensar como é que faz, como não faz, mas aqui Pedro utiliza a volta do Senhor como forma de chamar a atenção daqueles irmãos, despertar a mente esclarecida deles para o quê? Para esse fato de assim, olha, vem um momento pela frente, né, que dará entrada à eternidade, em que ali habita uma vida para a qual nós precisamos estar prontos. Nós precisamos permitir que o Senhor nos prepare para isso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter diligência, né? O texto diz aqui, empenhai-vos. E quantas vezes utiliza a palavra diligência ao longo dessas epístolas? Empenhai-vos. Muito bem. Então, irmãos, o que eu quero sugerir aos irmãos, como, não vou usar a palavra dever de casa, não, para vocês não começar a achar que é ruim. Fala de dever de casa, você fala assim, dever de casa normalmente é coisa negativa, mas vamos considerar, vamos meditar sobre esses temas, né? Quais? A volta do Senhor, mas sobre esse aspecto. Eventualmente, se o Senhor nos permitir, a gente tiver que entrar em questões talvez um pouco mais, né, escatológicas, talvez até o façamos. Mas é mais do que isso. É que impacto essa volta do Senhor tem sobre mim, sobre o meu dia a dia, sobre a minha conduta, né? Como vemos aqui o versículo 11, né? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, onde está, no contexto da volta do Senhor, né, aquele encorajamento para que isso se transforme, certamente não em medo, certamente não em receio, não em inquietação, mas num desejo sincero de uma vida santa, de um procedimento adequado, né, de um procedimento de devoção ao Senhor. E eu quero que na medida em que isso aconteça, então o nosso amor pela volta do Senhor será aquecido, reaquecido, e aí seremos também achados em paz, né? Então, sugiro que os irmãos gastem algum tempinho, né, algum tempo, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus, né? Não para se preocuparem com os detalhes escatológicos, cronológicos, mas tenta pegar uma impressão daquele capítulo, porque o Senhor deixou recomendações para os seus discípulos naquele capítulo, não só nesse capítulo, mas no capítulo que segue, né, capítulo 25, na forma de duas parábolas, a parábola das virgens, a parábola dos talentos, e depois, né, um terceiro bloco de texto ali, que é falando de quando o Senhor voltar a essa terra, né, do julgamento que Ele fará. E na própria epístolas de Pedro, procure textos, nessas duas epístolas, não precisa ir muito longe não, que falem de justiça. Tenta entender, vamos tentar enxergar que caráter é esse que está por detrás da justiça, porque é essa justiça que povoará os novos céus e a nova terra. É como que o Senhor dissesse assim, olha, vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar adequados, em ressonância, vocês têm que encaixar ali e se sentir à vontade. Eu encerro com um exemplo que eu ouvi há muitos anos, né? E o exemplo era assim, olha, quando o Senhor nos encontra, primeira vez, nós somos perfeitos mendigos, né? Do ponto de vista espiritual. Pensa bem, se o Senhor, referindo-se a irmãos em Cristo, né, a igreja de Laodiceia diz que eles eram pobres, cegos, miseráveis, nus, já eram irmãos. Você imagina antes disso, né, como que a condição em que o Senhor nos encontra. Muito bem. Agora, o Senhor disse que ia preparar lugar, né? E o Senhor é rei. E esses lugares, ou seja, para estarmos com Ele, rei mora em palácio. Nós não sabemos que cara tem o palácio do Senhor. Tem que ter a cara dele, né? Porque é o Senhor.
Mas o fato é o seguinte: se nesta terra um mendigo certamente não se sentiria à vontade num palácio, né? Pensa bem, chega lá, não fala a língua do pessoal, né? Não veste a roupa do pessoal, não sabe nem se comportar, não sabe se senta assim, se senta assado, se fica em pé ou se senta. Ele é o famoso peixe fora d'água. Então o cuidado do Senhor conosco é tal que Ele não deseja que quando nós chegarmos lá fiquemos nessa condição, né? Então é como se Ele Ele está se esforçando pelo seu Espírito para nos preparar para aquele momento, para que quando nós chegarmos lá não nos sintamos deslocados, peixe fora d'água. Claro que não tem a ver com vestimentas, tem a ver com a vida do Senhor. Então, quanto mais houver do Senhor em nós, certamente tanto mais à vontade, se é que eu posso colocar assim, estaremos ali, né, entre outros santos, na própria presença do Senhor, né? Por quê? Porque ali é a vida do Senhor, é que será tudo, né? Agora, se nós não permitirmos Ele ganhar isso em nós, quando chegarmos lá, né, o que nós teremos para apresentar diante do Senhor? Porque nós teremos que estar diante do Senhor, prestar contas. Agora a gente logo pensa em prestar contas como dizendo: notas, o Senhor vai chegar para mim e falar assim, bom, e aquilo, e aquilo. Mas vocês lembram da parábola dos talentos? Como é que é a prestação de contas dos primeiros 2? O Senhor não perguntou nada, o Senhor não falou assim, cadê? Eles vieram e falaram assim, Senhor, aqui está. Senhor, o Senhor me deu tanto, aqui tem mais. Que o Senhor que deu, aqui é teu. Voluntariedade, o Senhor não cobrou deles. Claro que chegou o terceiro lá, não tinha o que dizer, o Senhor falou, servo mau e negligente. Para os outros ele disse, servo bom e fiel. Então, irmãos, é muito mais andarmos no lado positivo. Queremos ter algo do próprio Senhor para retribuir a Ele naquele dia. Não chegarmos lá de mãos vazias. Senhor, olha, está aqui, isso é teu, é a graça, é como o irmão Wilson nos lembrou mais cedo, é a graça do Senhor. Eu creio que esse é talvez o encorajamento que Pedro quis dar àqueles irmãos, e para isso ele trouxe à memória a volta do Senhor, não para que eles ficassem com medo, não, está quase, deixa eu correr para acabar isso, para fazer aquilo outro. Tem nada de, né, ações de última hora que resolvam, mas é muito mais criar naqueles irmãos aquele entendimento de que haverá novos céus e nova terra. Você lembra como começa aquele versículo? Assim, nós, porém, como dizendo, para nós tem que ser diferente. A volta do Senhor para nós tem que ter um caráter diferente. Não é de medo, não é tipo que vai pegar fogo, não. É nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Como dizendo, olha, lá vai habitar a justiça. Precisamos estar prontos para chegarmos ali, né? E não nos sentirmos deslocados. Então o encorajamento está lançado, irmãos. Vamos considerar um pouco da volta do Senhor. Como vocês perceberão, nós não teremos como fugir da graça e do conhecimento do Senhor, que é o versículo 18, mas vamos focar na volta do Senhor e mais do que isso, que implicações isso tem para nós hoje, o nosso procedimento, a nossa conduta, né? Então, faça esse estudo, vá nos textos que o Senhor trouxer à sua memória com respeito à volta do Senhor, mas vamos tentar não nos perder nas questões escatológicas, técnicas. Vamos primeiro deixar que o Senhor conquiste o nosso coração, nosso desejo de sermos ganhos para Ele, e depois, certamente, se o Senhor nos permitir, né, poderemos ter comunhão em questões talvez um pouco mais escatológicas. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje. Amém. Amém. Eu queria estar quase na hora da gente fechar, mas eu estou com um encargo assim, muito grande assim, essa semana, e vocês me perdoem se eu falar alguma coisa errada, se vocês retém que é bom, ou não retém nada se não for bom também. Mas eu queria ler lá em
né, vindo nessa questão de graça e conhecimento, é mais assim uma questão de pedido de oração assim mesmo, e analisar assim o nosso modo de viver assim, né? Lá em Salmos 133 fala assim, olha: ó quão bom e agradável é viverem unidos irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, a última vez que eu compartilhei, eu estava falando assim sobre... O Senhor tem me tocado muito sobre o conhecimento dele, assim, né? Que a gente tem estudado. Né, como que eu não conheço o Senhor, né? E por isso que eu tenho dificuldade de confiar no Senhor, né? E o Senhor é um Deus que é bom, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus que é amor, né? E como que a gente carece em conhecê-lo, né? E como que a gente precisa prosseguir nesse conhecimento, né? E até depois meu pai compartilhou falando sobre o conhecimento pleno, né? Que esse é realmente o propósito do Senhor, né? Mas falando dessa questão de Deus de toda consolação, né? Que eu tenho estudado bastante, que quer dizer também em outras traduções que é o Deus da paz, em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 3 e 4, fala assim: Bendito seja o Deus de Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, né? E eu quero ler também em 2 Coríntios 5:20, fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas o foco desse versículo é a questão de sermos embaixadores de Cristo, de aqui na Terra a gente está representando Ele, né? Teoricamente, pelo menos, né? E deixa eu deixar aqui. Queria ler em Tiago 2:17. Fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E no 26 fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E em Colossenses 3... Não, antes disso eu queria, ler em 1 Coríntios 12, versículo 12. Fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? E agora em Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Uma coisa que tem me incomodado muito, assim, não só de agora, mas principalmente essa semana, desde que eu sou nova e reuni em outros lugares, é o fato da gente buscar o conhecimento. É claro que a caminhada do cristão é em busca do pleno conhecimento. E como o Luiz mesmo falou, que não é só conhecer por saber que existe, mas a gente conhece o Senhor, e como que a gente não se torna a forma dele? Como que a gente não está sendo embaixador dele?
A gente está sendo Jesus aqui na Terra para as outras pessoas? A gente está levando esse amor como embaixadores? A gente está levando essa alegria para as pessoas, né? E como eu tinha compartilhado também, assim, muitas vezes as pessoas que não convertem é por nós cristãos, que passamos tantas angústias pelas nossas vidas, né? Pelo nosso modo de viver e desespero, sendo que a gente tinha que estar depositando toda a nossa confiança no Senhor, né? E é uma coisa que me incomoda assim, muito, assim, que já reuniu nos lugares assim, que tinha dia certo de levar visitante, sabe? E eu não creio que o Senhor era assim. Gente, o Senhor, ele andava na terra, ele toda hora ele curava, né? Ele andava com prostitutas, com adúlteros. O Senhor veio assim para as que necessitam, sabe? E muitas vezes eu sinto que quando a gente converte, a gente já sobe no pedestal, agora eu sou de Jesus, eu sou luz do mundo, e sai apontando, assim, sabe? Dá o direito de apontar um dedo, assim. Vocês me perdoam se eu tô desabafando, assim, sabe? Mas é uma coisa que tem me incomodado muito, assim, principalmente essa semana, né? E sai apontando, assim, sabe? Por que que o nosso grupo não cresce? Ou por que que a gente não vê mendigos aqui, não vê, né, pessoas assim, né, que necessitam do Senhor? Quanto que a gente tem alcançado as pessoas? Que esse é o nosso objetivo aqui, é ser embaixador de Cristo, né? E acho que primeiro, assim, é no nosso meio também, na nossa casa e no nosso meio, né? E o meu desabafo, assim, antes de eu falar, assim, o que, né, como eu também já tinha falado, assim, como eu senti muito, assim, a graça do Senhor ano passado, quando eu passei por uma grande dificuldade, né, na questão da minha saúde, o mestrado, e recebia versículos que eu nem sei de quem que eram os versículos, assim, né, no celular e tudo, como que isso fazia diferença. E eu lembro, assim, que quando minha mãe tirou a tireoide, a Aparecida vinha várias vezes visitá-la, trazia o som e saía cantando, assim. Como que isso faz diferença, sabe? E muitas vezes a gente fala, tá, eu vou estar orando, mas assim, às vezes a gente precisa agir, né? Que nem o Senhor. Ele veio para falar de Jesus, né, do Pai, dele, mostrar do Pai, mas ele não só falava e ia embora, como muitas igrejas dizem, você converteu, aleluia, amém. Não, a gente tem outras necessidades, a gente é feito de corpo, alma e espírito, né? Então não é só necessidade espiritual que a gente tem necessidade também no nosso corpo e emocional também da nossa alma, né? Então, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, assim, de não ter o que comer, né? Às vezes tá carente mesmo, porque a gente é humano, tá precisando de alguém para sair, para conversar, para orar junto, não só saber que a pessoa tá orando na casa dela, mas de dar um telefonema, assim, né? Quantas pessoas aqui moram sozinhas, assim, né? Que nem a Sônia mesmo já desabafou aqui algumas vezes, né? Nem sei se... Acho que ela nem tá aqui hoje, né? Que ela mora sozinha, não tem onde dar irmã, e assim, que às vezes é difícil, assim, né? E o que eu queria falar, assim, era... Tá, a gente tem estudado, né? Quantos aqui vão em conferência? Quantos aqui já decoraram livros da Bíblia? Quantos livros sobre a Bíblia, né? Sobre o conhecimento do Senhor que a gente não leu, já não traduziu, né? E o que a gente tem feito com esse conhecimento, sabe? Isso desde nova me incomoda, sabe? E talvez, assim, lógico, não estou falando pra gente ser que nem Marta e sair fazendo a doidado, sem ter, né? A Marta saía fazendo, até na casa de Pedro chegou lá fazendo, mas às vezes nem era pra ela fazer, né? Mas também eu acho que não é nem 8 nem 80, sabe? O Senhor quer o equilíbrio, Ele quer que a gente tenha o caráter de Marta, de Maria e de Lázaro, né? A gente tem que fazer também. E como a gente leu em Tiago, a fé sem obras é morta, né? Então, assim, quantos aqui sabiam que... não é para levantar a mão nem nada, mas sabiam que o pai da Sandra e da Sônia foi internado domingo passado? Quantos aqui oraram por ele? Quantos aqui foram visitá-lo? Tem 5 anos que ele está doente, sabe? Não adianta ir lá só quando ele morrer, sabe? Ele não converteu ainda. E o caso dele eu acho que ainda é mais grave porque ele não conhece o Senhor, sabe? E quando você tem realmente dado suporte, suportai-vos uns aos outros, né? Quando eu era menor, eu achava que era no sentido de tolerar, que a gente tinha a obrigação de, eu vou te engolir, assim, né? Tipo, tolerar. E demorou um tempo para entender que quando, né, na minha ingenuidade, que esse suportar é, né, uma coisa muito mais profunda, assim, no sentido de dar suporte mesmo, assim, né? Em oração e tantas outras coisas, assim, você poder contar com as pessoas. É claro que, né, a gente vive hoje num mundo imediatista, né, que é tudo para ontem, e a gente tem sido cada vez mais individualista, mas a gente tem que nadar contra as correntezas desse mundo, né? E estatisticamente falando, a gente só vai conseguir relacionar bem com 60 pessoas na nossa vida,
bem, assim, né? É lógico que há amigos que é mais chegados que irmãos, mas a gente forma o corpo de Cristo. E, assim, não é assim, se minha perna tá doendo, que se dane, eu não vou no médico porque o resto tá funcionando. Não, a gente tem que cuidar, né? E em relação, né, voltando assim, em questão do seu Renato, é isso, assim, né? E o pai da Inara, assim, lógico que a gente estava orando, mas quantos que realmente, assim, foram visitar? Que isso faz diferença. E muitas pessoas falam assim, eu não sei como ajudar. Ora diante do Senhor e vê como você pode ajudar. Porque, assim, né, às vezes é muito mais difícil que isso. Às vezes a pessoa está precisando de alguém lá, olha, sabe, de ir lá para lavar a louça. Você chega lá, você não fala, ora e tal, fica lá lavando a louça que já ajuda, leva um bolo, ou nem vai lá visitar, sabe, deixa um almoço pronto, sabe, que isso já é ajuda, sabe. Né, que nem a Raquel, né, eu nem sei se ela está aqui, ela sempre tem o costume de mandar versículo, não só quando a gente está doente, assim, né? Mas como que isso enriquece o nosso dia também, né? E eu acho que isso é uma forma de suportar uns aos outros, né? A minha amiga, eu compartilhei aqui sobre a Natália, ela tá pior, né? Tá necrosando mais, não vou contar mais nada, talvez, mas quem quiser saber, pode saber, assim, tá difícil, mas assim, ninguém me procurou para visitá-la. Eu não sei que quando vou julgar, que eu não sei quem que tá orando, não, e eu sei que a nossa vida hoje realmente é corrida. Mas será que a gente também não está sendo muito acomodado e pensando em nós mesmos, nossa correria, que a gente está muito cansada e tipo, ninguém me ligou, sabe? Tipo, é uma via de mão dupla, né? Não só mão dupla, não, são várias vias, sabe? E não só em relação às pessoas doentes, assim, né? Que eu creio que a gente tem falhado, que eu conheço, assim, um grupo de irmãos que o grupo de visitas são de 5 pessoas, sendo que o grupo total é de 300. O que tem acontecido com a gente, sabe? E isso não é cristianismo, no meu ponto de vista, sabe? O que adianta a gente saber todo esse conhecimento que a gente tem tido, todos esses estudos, e a gente não conhece nem as pessoas aqui, que não é um grupo tão grande assim. A gente não tem convivido, sabe? E isso é uma prática, isso não é natural nosso. Mas o Senhor fez a gente viver em comunhão, Ele quer que a gente viva em comunhão, que a gente tenha liberdade de visitar no meio de semana, de ligar no meio da noite quando a gente precisa, porque a gente precisa desse suporte, o Senhor sabe disso. Então, sei lá o quê? Será que é pra gente tentar fazer mais almoço juntos também? Porque uma vez por semana, gente, vamos ser realistas, isso não é suficiente pra gente se conhecer, pra gente realmente dar o suporte necessário. Às vezes a gente não sabe que tem gente aqui que pode estar passando fome por outras necessidades, sabe? E é muito triste você estar no corpo de Cristo e chegar a um ponto e falar assim, eu não tenho com quem contar, sabe? E isso tem me incomodado bastante, porque eu sei que eu falho muito nisso, sabe? E volto a falar assim, não só em relação aos doentes, né? Que eu comecei a falar, não terminei. Mas quantas pessoas que vinham aqui não venham mais? Por exemplo, eu não sei se tem alguém dos irmãos do Sete Lagoas aqui hoje, assim, mas... Sabe por... Estão tendo uma conferência. Sim, mas hoje estão tendo uma conferência, mas será que é isso sempre? Que nem assim, por exemplo, a Edilene e o Wagner... Eles vieram algumas vezes, mas ficaram muito tempo sem vir. Aconteceu alguma coisa? Não sei, é uma preocupação minha, não sei se é de vocês, mas é uma coisa que eu estou realmente compartilhando, e que nem eu disse no início, vocês retêm o que é bom, né? Se nada servir, vocês me perdoam, assim. Mas eu creio que a gente tem falhado, sabe? E acho que não só de ajudar, e muitas vezes a gente se faz muito de dói também, assim, sabe? Ninguém tá me ligando, ninguém... E você tem ligado? E você tem visitado? Sabe? Tipo, coitado de mim, sabe? Não. Sabe? Eu acho que não só de quem não está fazendo, mas quem também está dando na posição de vítima, sabe? Que acima de tudo a gente tem que depender do Senhor. Não é porque as pessoas fazem ou não, mas eu sei que muitas pessoas aqui e de outros irmãos que eu conheço, né, de modo geral, foram magoados, né? E às vezes deixaram de reunir por causa de atitudes de outros irmãos. E, infelizmente somos falhos, entendeu? A estatística hoje também fala que em torno de 10 pessoas que convertem, 8 estão deixando o evangelho por decepção dentro da igreja, né? Por falta de suporte, entendeu? Então, assim, lógico, não só de fazer assim, eu não vou porque ninguém me liga, não me ligou para me dar carona, não me ligou para fazer isso, não me ligou no meio da semana, entendeu? Mas a gente também tem que tomar cuidado, assim, sabe? Será que, nossa, a pessoa não veio e a gente tá nem aí? O que me deixa louca da vida, vocês me perdoam, é a gente chegar, assim, depois de muito tempo, nossa, como que você tá sumida? Tipo assim, mas você sabe por que eu tô sumida? A pessoa já vem julgando, assim, né? Você tá sumindo, ou frase que me tira da casinha, sabe? Deus que me perdoa, assim, sabe? Você tá sumindo da onde? Eu já respondi, assim, posso estar errada, lógico, a minha atitude tá sumindo. Não, depende do seu ponto de vista.
Só porque eu não estou reunindo aqui, não quer dizer que eu não estou reunindo. A pessoa já está falando que você já desviou, né? Já está usando droga, sei lá o que está acontecendo, né? Isso me deixa muito chateada, sabe? Já vem julgando assim, nossa, como você está sumindo. Você está na sua casa, né? E você me ligou, não sabe o que aconteceu, quase morri, foi atropelado, fui internado, não sabe o que aconteceu. Então, antes de você perguntar por que está sumindo, por que você não liga enquanto ela está sumida? E procure saber se está precisando de alguma coisa. E não fica só esperando pessoas pedirem também ajuda. Mas eu acho que a gente tem que ser mais ativos. Ir lá e faz. Não um exagero, que também fazer demais é como fazer aqui, né? Igual Marta fazia, no meu ponto de vista. Mas orar diante do Senhor e ver como você pode ajudar. São gestos simples que fazem toda a diferença, entendeu? E que a gente realmente possa ser Jesus aqui na Terra, ser embaixador dele aqui, sabe? Levando o amor e a alegria e a esperança e a gratidão e tudo mais. É esse o que eu queria desabafar, compartilhar. Que a gente não fica só no conhecimento, mas que a gente possa levar isso para a prática e ser realmente o que a gente tem aprendido de Cristo. Amém. Eu queria finalizar a palavra da irmã com dois aspectos que me chamaram muita atenção. A 2 Pedro, capítulo 3, 14, fala empenhai-vos. Empenhai-vos. Foi muito enfatizado isso. Me ressaltou muito essa palavra, empenhar. E no versículo 2 fala mandamento do Senhor, né? O Luiz, o Espírito Santo usando o Luiz, nos advertiu para que estivéssemos estudando isso, né? Não como dever de casa, como ele disse. Empenhai-vos e mandamento do Senhor. E quando a gente vai para João 15, 12, Jesus fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele em seguida dá o padrão, né? E o padrão é este: como eu vos amei. Nós éramos inimigos dele, ele nos amou, deu a própria vida dele por cada um de nós. Como nós oramos isso, né? Às vezes com um sentimento forte no coração. E ele vai falar aqui o seguinte: ninguém tem amor, maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Bom, se nós temos então, de acordo com o mandamento do Senhor, ele não está nos pedindo, ele não está nos pedindo isso não, é mandamento, né? É uma ordem. Não depende de sentimento, não depende de você achar isso ou aquilo. Se você, como falou a irmã, é um cristão, independe da sua vontade. Se você segue o Senhor, você tem que agir. Como ela falou, nós não nos conhecemos aqui, tenho certeza que muitos não me conhecem aqui, talvez de vista, mas não sabem nada na minha vida, talvez não sabem nem como eu chamo, nem como é o meu nome, o que acontece comigo, etc. Hoje eu conheci um homem, conversando com ele, ele frequentou durante muitos anos a Batista da Lagoinha, sei lá. E depois criou-se uma célula na casa dele. E lá tinha uns irmãos que iam lá e etc. E um belo dia ele descobriu, né, através de um fato muito delicado, quando a esposa dele teve câncer, que nenhum daqueles irmãos foi visitado. Nenhum. E ele deduziu que os encontros lá eram muito mais por causa do lanche no final do que pelo próprio Senhor, que era o centro, que deveria ser o centro da reunião.
E ele então se afastou definitivamente e há vários anos ele não frequenta lugar nenhum. Ele me chamou muita atenção esse fato. O que a irmã disse aqui, eu acho que tem que chamar a nossa atenção também. Porque Jesus diz aqui no 15, 14, vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. Então eu acho que dentro dessa reflexão proposta aqui nessa noite pelo Luiz, chama-se atenção por esse o mandamento do Senhor, da 2 Pedro. E para mim, depois eu quero dar um testemunho sobre isso, né, o que significa esse amor, como é que funciona isso, né? Mas nós devemos realmente considerar isso profundamente, porque em Mateus 22 fala, né, Jesus fala, quando perguntaram, arguíram ele, qual que é o grande mandamento? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E tem o segundo, amai-vos uns aos outros. E tem o terceiro passo, que ele fala, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está tudo linkado. Se você não passa por esses 2 passos, não adianta o resto, não adianta. Se você não ama, não adianta. Você vai para Coríntios 13 e ele vai falar lá, você pode dar seus bens todos, você pode até dar seu corpo a ser queimado, se isso não for pelo Senhor, por amor, isso não tem valor nenhum. Então, eu já é a segunda vez que eu vejo essa irmã falando aqui, desculpa, eu não sei o nome dela também, Raquel, isso me tocou profundamente, porque isso está linkado a tudo que eu tenho visto e ouvido. E o Senhor nos chama atenção, é para isso. Não adianta nós continuarmos só lendo. No coração de cada um de nós há acepção de pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, ou faz? Faz, Luiz? Não, né? Você prefere um irmão do que o outro? Você acha mais bonitinho ter um irmão lá mais agradável para você conviver? Aquele irmão lá, ele é meio chato. O Senhor veio por cada um de nós e nós éramos seus inimigos, pecadores, nós éramos maus, e ele morreu na cruz com um sacrifício enorme por causa desses inimigos. E nós achamos que tem irmão que é chato, tem irmão que é isso, tem irmão que é aquilo. Cabe a nós essa postura, não vou falar nem de julgamento. Então, o que vem no meu coração é que nós temos que levar a sério o que foi falado aqui, traduzido por empenhai-vos. Não adianta ouvir, sair e ir para casa. Não adianta, né? Ou nós tomamos uma posição, ou nós somos religiosos. Só isso, irmão.